Paz e bem, desejo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para você e sua família também. Prezados amigos e conhecidos, antes desse vídeo iniciar, venho humildemente vos convidar para neste simples canal se inscrever, curtir, ativar e compartilhar. E assim juntos estaremos vivenciando a nossa santa missão de evangelizar. Hoje nós estaremos meditando sobre os três grandes inimigos da salvação eterna. No vídeo anterior, nós meditamos sobre os três grandes amigos do homem aqui na Terra. Quero até agradecer meu amigo Luiz Augusto pelo seu comentário, junto com links abordando o tema do jubileu. Só tenho a agradecer porque isso enriqueceu e enriquece esse simples canal. Recomendo a todos que vá lá no comentário do Luiz Augusto e observe os links postados em seus comentários. E convido a todos a fazer o mesmo, a todos aqueles que queiram ajudar esses 5 apostolados a fazer seus comentários construtivos. E, caso queiram, pode colocar links enfatizando o que você está abordando ao refletir sobre o assunto do vídeo. Isso só tende a enriquecer esse simples canal. Muito obrigado pela ajuda de vocês, desde já. Vou ficar esperando comentários, com links ou sem links, enfatizando aquilo que você está comentando, ou que queira que seja comentado neste simples canal. Mas, no momento, a pedido, quero fazer esse vídeo meditando nos três grandes inimigos da salvação eterna. Pois bem, os nossos catecismos, livros de espiritualidade católica, eles nos alertam sobre esses três grandes inimigos, que a saber é o mundo, Satanás e seus demônios e nossa própria carne. Quando se fala nossa própria carne, se refere à nossa vontade rebelde em desacordo, em desobediência aos mandamentos divinos. Hoje nós iremos conhecer a maneira como esses inimigos agem. Pois bem, todo cristão é chamado a viver uma vida de santidade. Isso nós vemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sejais santos em toda a vossa maneira de viver e agir. No pensar, no olhar, no falar, no vestir, no agir. Tudo em nós deve refletir a luz de Cristo que há em nós, uma busca de santidade e que nos transforma numa seta que aponta para Jesus. Desculpe, viu, pessoal? Pois bem, nós somos convidados a trabalhar pela nossa salvação, por que não dizer também pela salvação dos nossos semelhantes? E isso com temor e tremor, ou seja, com humildade. Isso nós vemos em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Só que nessa busca da santidade, no caminho à santidade, nós encontramos várias tempestades, adversidades, tentações, seduções, perseguições. E por que não dizer inimigos da nossa salvação que tentam nos desviar de Deus, da igreja, impedir
que realmente tenhamos uma vida virtuosa. Em relação ao mundo, nós vemos um texto muito claro da Santa Palavra de Deus, dentre eles que vão ser apresentados no comentário. Eu vou ler para vocês 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Bíblia Tradução da Faculdade Teológica de Navarra. São 3 volumes do Novo Testamento. Rico em suas explicações nas notas de rodapé. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Pois tudo o que existe no mundo, o apetite da carne, o apetite dos olhos e o orgulho da riqueza, não vem do Pai, vem do mundo. Ora, o mundo passa e seus apetites também, mas quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. E aqui deixa bem claro na nota de rodapé. O termo mundo tem diversas acepções na Sagrada Escritura. Aqui, como nos outros lugares da Bíblia, tem um sentido pejorativo de inimigo de Deus e do homem, viu? No sentido, em relação ao homem, no sentido dele conquistar a salvação. E abarca tudo que se opõe a Deus. É tudo que é nos apresentado, nos oferecido e que nos leva ao pecado. E aqui, nesse texto, já mostra também a nossa vontade, que é a concupiscência dos olhos, né? Do orgulho e por aí vai. Tudo consequência da nossa vontade rebelde, quando é rebelde à vontade de Deus. E aqui no Santo Evangelho, também da mesma tradução, da mesma coleção da Bíblia, da Faculdade Teológica de Navarra, me deixa bem claro, né, que aqui, em outros textos, a palavra mundo se refere à natureza, não é nesse sentido que fala aqui. Ó. O mundo também designa, na Sagrada Escritura, o conjunto da criação, e dentro dela a humanidade, os homens que Deus ama enternecidamente. Porém, o mundo não é mau, porque saiu das mãos de Deus, porque Yahvé olhou para ele e viu que era bom. Porém, nós, os homens, é que nos tornamos mal e feios com os nossos pecados, as nossas infidelidades e ambições. Pelo dinheiro, pela riqueza, destruímos a natureza e contaminamos os alimentos com produtos químicos, mesmo sendo prejudiciais ou sabendo que pode ser prejudicial à vida humana. Se colocam certos produtos químicos nos alimentos que têm prejudicado a muitos. Pois bem, o mundo, os homens maus foram escravizados pelos pecados e pelo demônio, príncipe deste mundo. O mundo é considerado por vezes como inimigo de Deus e contrário a Cristo e a seus seguidores. É nesse sentido que o mundo é mau. É como nos alerta bem aqui, esse catecismozinho antigo da coleção de Monsenhor Alves Negromonte. Ele nos alerta que mundo é tudo que na sociedade é contrário aos princípios, à doutrina cristã. Está bem aqui, ó. Antigo. Ganhei doação. E por falar em doação,
Quero vos falar que as doações de livros católicos, por mais antigo que seja. E quero também falar para vocês que dentre as traduções da Bíblia em português, as que mais nos ajudam em nossos estudos, com explicações ricas, teologicamente falando, é a tradução da Bíblia, tradução da Faculdade Teológica de Navarra, são 3 volumes do Novo Testamento, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino e a Bíblia mais bela do mundo. Essas anteriores eu tenho, agora a Bíblia mais bela do mundo eu não a tenho, a começo de pesquisas. Aceito doação da mesma, são 8 volumes, com toda a Bíblia bem explicada, 8 volumes, ó. Pois bem, voltando ao assunto. Quando se fala mundo como inimigo de Deus, não se refere à natureza, mas tudo que na sociedade é contrário a Deus, a Jesus Cristo, à vida cristã. Aí nós se refere às máximas do mundo, às leis, às ideologias, os princípios que são contra a lei de Deus. A gente poderia citar muitas coisas que o mundo nos oferece, nos apresenta, que atrapalha, que humilha, que nos tornam desobedientes a Deus. Aqui no livro Imitação de Cristo, nós vemos alguns desses exemplos aí de coisas que o mundo nos apresenta, mas que nos afasta de Deus. O mundo diz ao ambicioso: perturba-te, agita-te, o desejo das grandezas, da fama, sobe, eleva-te, mesmo que seja pisando nos outros. É pesado. Ao avarento diz: devora-te a cobiça das riquezas, ajunta, entesoura sempre e sem parar, mesmo que seja explorando, ficando, ou por que não dizer, roubando aqueles que trabalham. Tem muitas maneiras de roubar. É não dar o salário justo, devido. É picar com aquilo que o outro tem de direito. É explorar o outro só porque o outro necessita e às vezes explora. E aí, embriaga-te as delícias, os prazeres da carne, desafoga tuas paixões, goza dos mundanos prazeres, mesmo que sejam pecaminosos, e terás a paz. Ó enganadora promessa, cuidados, inquietações, desgostos, enfados, aborrecimentos, tristezas, cruéis prazeres que, após serem cometidos, nos trazem até a morte, ou por ir atrás dele, às vezes não voltamos mais para casa. Jesus Cristo, ao contrário, diz: vence a ti mesmo, combate os teus desejos, resiste às tuas más inclinações, enfreia com concupiscência, quebranta as paixões, e aquele que lhe for fiel. Os trabalhos da vida, os sofrimentos, as injustiças, as perseguições, nada poderá alterar a sua paz. Imitação de Cristo. Por isso que eu gosto de o recomendar. Pois bem, gente. Em relação ao diabo, a primeira tentação e sedução do diabo é levar muitos a não acreditar que ele existe, para poder agir facilmente na vida daqueles que não acreditam nele. Nós vemos algum texto que fala sobre essa tentativa do diabo de nos desviar de Deus,
em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. E em relação à nossa carne, a nossa vontade própria, rebelde, desobediente à vontade de Deus, nós vemos o comentário em Romanos, capítulo 7, versículo 14 a 23. Gálatas, principalmente Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 25, onde vem falando sobre as obras da carne, aquilo da nossa vontade que nos leva ao pecado e nos afasta de Deus. O cristão não deve ter medo de Satanás nem de seus demônios, porque, como nos ensinou Santo Agostinho, Satanás e seus demônios é como um cachorro acorrentado, que por mais que venha a ladrar, só consegue morder aqueles que chegam perto deles. Então, Satanás só tem poder na vida daqueles que estão afastados de Deus. É como diz, tem aquela frase, aquele provérbio antigo, que um coração, uma vida sem Deus é uma oficina para o diabo. É como a própria Bíblia diz, que vendo o diabo um coração vazio de Deus, ele se alegra com aquilo, porque sabe que é uma isca, uma presa muito fácil para ele, e às vezes vai lá e chama seus demônios e faz daquele filho de Deus uma marionete em suas mãos e o transforma como inimigo de Deus, da igreja e do seu próprio semelhante. E uma das maneiras que podemos vencer esses três inimigos é termos uma vida de oração, é buscarmos uma vida de fidelidade a Deus, porque a oração é simbolizada como segurar na mão de Cristo para, seguindo Jesus, chegar ao céu. Ficamos por aqui e vou deixar o comentário do estudo completo aqui nesse vídeo, na esperança que vocês possam fazer seus comentários. Aqui, o que eu falei aqui é o resumo mínimo do que está no texto, no comentário. Amém? E até o próximo vídeo.